Há certas guerras que nós devemos entrar para perder. Nem todas as guerras, quando elas são vencidas, significa que o vencedor saiu na vantagem. Na vida cristã, vou informar para você de que existe uma guerra que nós precisamos necessariamente perder, porque se nós não perdermos, a tragédia virá. Temos que vencer muitas lutas, temos que vencer o mundo, temos que vencer Satanás, temos que vencer muitas outras coisas relacionadas a Satanás e ao mundo. Mas há uma guerra que nós precisamos perder de uma forma definitiva, porque quando nós perdemos, aí é que nós ganhamos. Eu me refiro à guerra travada entre Jesus e os seus filhos, Jesus e os seus súditos, diz respeito ao Senhor Jesus e a nós. Eu quero falar de um trecho da Bíblia que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, o apóstolo Paulo diz assim a respeito dos cristãos vencedores. Dos cristãos vencedores. Não estou falando de cristãos derrotados, estou falando de cristãos vencedores. Ele diz assim, graças a Deus que em Deus o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Então esse versículo é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, graças a Deus porque Deus me conduz em triunfo. Aqui ser conduzido em triunfo significa o seguinte, ser conduzido em derrota, vencido. Existe uma luta que está sendo travada entre nós e o inimigo e o mundo, mas existe uma luta também que está sendo travada entre nós e o Senhor Jesus. E esta luta nós precisamos perder, nós precisamos ser vencidos para que o Senhor possa ganhar as outras lutas na nossa vida. Para que as nossas lutas na nossa vida sejam vitoriosas, eu preciso perder a batalha principal. É a batalha do Senhor Jesus sobre mim. Entre eu e Jesus, quem manda, quem define, quem é que rege a nossa própria vida? É o Senhor ou somos nós mesmos? Quando somos nós mesmos, nós perdemos. Quando é o Senhor, Ele ganha. Então veja bem, eu quero falar de uma experiência que está em Oséias, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ali é falado de uma pessoa que todos já conhecemos, trata-se de Jacó. Jacó, nos versículos 3 e 4 de Oséias 12, é mencionado que Jacó, no ventre da sua mãe, ele já agarrava pelo calcanhar do seu irmão. Aí, no versículo seguinte, versículo 4, diz que quando ele já era forte, já era adulto, ele lutou com Deus. Ele lutou e perseverou, até que ele foi vencido de forma definitiva. Então veja bem, olha, mesmo no ventre materno, Jacó já tinha um ímpeto de lutar pelo direito de primogenitura. Entretanto, da forma errada, ele lutava de uma forma trapaceira. Ele queria as coisas de Deus, mas era um trapaceiro. Isso se parece muito com o que acontece com os homens, que acontece conosco. Nós queremos as coisas de Deus, mas nós muitas vezes trapaceamos e nós fazemos da nossa própria forma para alcançar as coisas de Deus. Não importa como nós fazemos, eu quero fazer para alcançar alguma coisa, algum resultado positivo, não importa a forma. Foi assim com Jacó. Jacó tinha esse ímpeto de lutar pelas coisas de Deus. Só que ele chegou a lutar com o próprio Deus. Ele lutou com o próprio Deus. O que eu quero trazer com esse trecho é que a nossa natureza intrínseca é de resistirmos a Deus. Nós resistimos à orientação de Deus e ao senhorio de Deus nas nossas vidas. Nós resistimos, e assim é a nossa natureza. Por isso nós lutamos. Por isso que 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz o seguinte, graças a Deus que em Cristo Ele me conduz em triunfo, Ele nos conduz em triunfo. E é preciso que Ele nos conduza em triunfo para que Ele possa exibir para as pessoas a nossa derrota diante dEle ou a nossa submissão diante dEle. E o resultado é que vem aroma de vida e vem aroma de morte, ou seja, de uma forma ou de outra eu irei expressar o bom perfume daquele que foi derrotado. No que diz respeito à derrota, no que diz respeito a uma luta e uma derrota, eu quero trazer também a experiência de Paulo. Paulo foi alguém que lutou muito, lutou contra Deus. Paulo foi alguém que, porque estava vencendo contra Deus, ele
prejudicou a Deus e prejudicou muita gente. E eu quero trazer esse exemplo para mostrar por que nós lutamos contra Deus. Porque é curioso, interiormente nós queremos fazer as coisas de Deus, mas parece que nós mesmos somos aqueles que sabotamos, aqueles que não conseguem deixar de lado a sua própria forma de pensar, de agir, de sentir e impõem essa situação sobre as coisas de Deus. E às vezes a gente não sabe por que nós temos um bicho, um monstro dentro de nós e a gente não consegue dominar e isso luta continuamente com Deus. Paulo foi assim. Veja, Paulo foi aquele, e eu quero trazer para você aqui, o motivo pelo qual Paulo se sentia assim. Isso está em Atos capítulo 26, Atos 26, versículo 9. Qual era o motivo? O motivo, ele diz assim, Paulo, quando estava contando a sua experiência para o rei Agripa, de como ele foi vencido pelo Senhor Jesus. Ele diz assim, a verdade, Agripa, a mim me parecia, no versículo 9 do capítulo 26, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Então, na verdade, a primeira coisa interessante aqui é que a ele lhe parecia que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus. Então, ele tinha uma convicção de que ele estava fazendo a coisa correta. Então, por que nós lutamos contra o Senhor e resistimos ao Senhor? É porque nós temos certas convicções pessoais e com relação a essas convicções, nós nos fiamos nessas convicções, confiamos nessas convicções e nós, então, queremos fazer com que as nossas convicções, elas sejam impostas. E o Senhor Jesus aqui, ele foi o alvo das convicções espirituais de Paulo. Paulo tinha uma convicção de que estava correto. O resultado é que Paulo partiu para cima do Senhor Jesus. Ele diz, a mim me parecia que eu devia praticar. Em outras palavras, Paulo não estava dizendo que ele estava fazendo de sã consciência. Ele lutou contra Deus, lutou contra o Senhor, mas ele não tinha consciência de que ele estava fazendo o equívoco, praticando o equívoco, fazendo errado. Porque, na verdade, é assim que acontece conosco. Quando nós resistimos diante de Deus, nós estamos piamente convictos de que a gente deve se comportar daquele jeito. Então, o motivo das lutas contra Deus, a percepção, a sensação de que nós estamos certos e de que o caminho que nós traçamos e os pensamentos que nós traçamos são os melhores. Por isso a gente vai embora com eles, não é? E o resultado é que a gente faz muitas coisas erradas. Aqui continuando, diz assim, e assim eu procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes eu dava o meu voto quando os matavam. Então, eis aqui alguém que estava lutando contra o Senhor Jesus. Um voto para matar cristão. Por quê? Porque ele tinha convicção de que estava fazendo as coisas legais para Deus. Então ele foi cego, ele estava cegado por suas próprias convicções. Temamos as nossas convicções. As nossas convicções podem estar simplesmente nos matando e matando os filhos de Deus e ofendendo a Deus. Muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, eis uma convicção pessoal que produz no final uma fúria. Eu me enfureço porque eu acho que devo praticar certas coisas para Deus. Há alguma coisa errada com a nossa fúria e o nosso desejo de servir a Deus. É porque, na verdade, quando nós estamos perdidos em nós mesmos, perdidos nas nossas próprias convicções, nos nossos sentimentos, na nossa forma de pensar, nós ficamos soltos a todo essa natureza humana que nós temos. Bons pensamentos que provêm de uma fonte negativa faz depois sair daquela fonte negativa a fúria e a violência e a maldade. Era o que acontecia aqui. Havia uma luta contínua então de Paulo em relação a Deus. Ele queria servir a Deus, mas o que ele conseguia era apenas perseguir a Deus e estar demasiadamente enfurecido em relação a Deus. Ele estava demasiadamente enfurecido ao
servir a Deus. Veja bem, essa é a luta de Paulo para com Deus. É assim que as coisas se processam dentro do ser humano. E aí ele diz mais ainda: com esse intuito eu parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionados. Não é? Depois, no meio-dia, ele encontra com o Senhor o derruba do seu cavalo, e o Senhor então brilha ao redor deles e diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que que você me persegue? Em outras palavras, Saulo, Saulo, por que que você luta comigo? Por que que você luta comigo? Dura coisas é recalcitrares contra os aguilhões. Aí Paulo pergunta para o Senhor: mas eu te persigo? Eu te persigo? Ao que o Senhor o respondeu: sim, Paulo, você me persegue. Você piamente imagina que deve fazer tal coisa. Mas isso aí é nada mais, nada menos do que uma perseguição a mim, aos meus propósitos e aos meus planos e ao meu jeito de trabalhar. Quando você quer, embora você pense que você está aliado a mim, na verdade você nada mais é do que um opositor a mim. Você é uma oposição para mim, Paulo. Você se opõe a mim. Amado irmão, imagina o Senhor Jesus dizendo para nós a respeito do nosso serviço, da nossa inteligência, dos nossos movimentos, dos nossos palpites. Imagina Deus dizendo assim: você nada mais é do que um estorvo para mim. Nada mais é do que você do que um problema para mim. Você pensa que é uma solução para mim, mas você é um problema para mim. Você me machuca, você me persegue. E todas as vezes que você faz assim, você persegue persegue o meu propósito. Você evita que o meu propósito seja concluído. Então, amado irmão, isso aqui é uma coisa muito, muito importante para falar. Então, o que o Senhor diz para Paulo? Paulo, não faça isso. Dura coisas é recalcitrardes contra os aguilhões. Ora, o que é recalcitrar contra os aguilhões? Os aguilhões, na verdade, é aquilo que Deus usa para limitar o cavalo. Então, existe um aguilhão e existe um cavalo. O cavalo, ele tem um ímpeto natural. E a forma de limitar o ímpeto natural de um cavalo é o aguilhão. Então, o Senhor diz para Paulo: olha, é complicado você ficar resistindo aos meus aguilhões. Porque se você resiste aos meus aguilhões, primeiro, você vai me vencer. E quando você vence, você perde. Se eu perco na sua vida, você perde diante do seu ofício como ministro da palavra de Deus. Se você me vencer, você perde. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Todos perdem. Você perde. Eu perco. Os irmãos perdem. Só uma pessoa ganha. Você pensa que é você que ganha, mas só uma pessoa ganha. Então, contra os aguilhões, não resista. Aí, qual é o amor de Deus para com uma pessoa como o apóstolo Paulo? Qual é o amor de Deus? O amor de Deus são os aguilhões. Qual é a forma de domar um cavalo? É o aguilhão. E como é que Deus nos domina? Como é que o Senhor luta conosco? Com seus aguilhões. E quais são os aguilhões de Deus? O primeiro aguilhão de Deus para nos vencer é o seu Espírito, que está no meu espírito. É a unção. Suavemente fala conosco. Esse aguilhão é essa forma de me vencer. Os mais maduros facilmente são vencidos pela unção. Um outro aguilhão utilizado por Deus é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, ali nós encontramos orientações de Deus. E aquelas orientações de Deus, elas se confrontam com as minhas convicções pessoais a respeito de qualquer assunto, qualquer um. Se eu leio a palavra de Deus, eu tenho convicções
claras do que Deus quer e eu posso, então, ceder. Esse aguilhão. Então, é um outro aguilhão também bastante suave. Há um outro aguilhão, que é o aguilhão dos irmãos, que é o aguilhão da comunhão. Quando nós estamos em comunhão, há uma grande oportunidade para que nós recebamos um grande tranco, uma grande oposição, uma grande resistência ao que nós somos. É para isso que é bom estar em comunhão com os irmãos, né? Essa comunhão, esse aguilhão de comunhão entre pessoas, também pode acontecer dentro do casamento, dentro da relação conjugal. De um esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo e dos pais para com os seus filhos. Às vezes os pais são o aguilhão dos filhos. Então, no nosso relacionamento entre nós da igreja, há um aguilhão. Mas se esse aguilhão também não for suficiente, o Senhor vai fazer com que outros aguilhões circunstanciais apareçam. E aí provocando em nós uma situação desesperadora. Uma situação desesperadora que faz com que a gente ceda. E eu quero mencionar para você algumas situações desesperadoras. Às vezes, um aguilhão do Senhor é o desemprego. Nós perdemos o nosso trabalho. Nós perdemos a nossa fonte de renda. O Senhor pode fazer isso para poder abater o orgulho e o ímpeto de alguém. Um outro aguilhão pode ser a enfermidade. O Senhor promete saúde, mas muitas vezes o Senhor permite que alguém fique enfermo para trabalhar naquela pessoa. São as enfermidades, às vezes, pessoais e as enfermidades que surgem até mesmo nos nossos entes queridos. Um outro aguilhão são as perdas definitivas. Perdas de alguém, nós podemos perder pessoas. E aquilo lá nos quebra, nos amolece. Há certas pessoas que precisam perder alguém para poder ter uma grande mudança na sua vida. As frustrações também é um grande aguilhão. As frustrações com filhos, as frustrações com os pais, as frustrações com os amigos, as frustrações com os parentes. Às vezes o aguilhão é uma separação, é um divórcio. Para barrar alguém, parar alguém, o ímpeto de alguém. E às vezes é um isolamento. A pessoa fica isolada, como ficou isolado Paulo em Damasco e ficou isolado João na ilha de Patmos. Ali o ímpeto dos dois foi domado e aquele cavalo foi vencido. Então, nestas lutas, o Senhor promete para nós. Ele irá vencer. O Senhor nos vencerá. Ou nos vence hoje, ou nos vence depois. Olha, o Senhor que criou o universo, que habitou na natureza humana, fez milagres, ressuscitou pessoas. Ele não vai nos vencer, a nós cristãos? Claro que Ele vai vencer. Ele prometeu, eu vencerei. Eu vencerei. Que nós sejamos aqueles que cedamos ao Senhor. Que sejamos aqueles que não resistamos ao Senhor. Que sejamos aqueles que ouvem, que cedem aos aguilhões. Quando a unção estiver falando com você, ouça. Quando a palavra de Deus, se você estiver lendo, estiver falando com você, ouça. Quando os irmãos estiverem tendo comunhão com você, ouça. Quando as circunstâncias estranhas começarem a acontecer em sua volta, volte-se ao Senhor em humildade e quebrantado e com coração humilde. Volte-se ao Senhor e conserte-se. Tá certo? Essas são as palavras que eu teria para você hoje. E dizendo para você que o Senhor vai nos vencer. E no final nós poderemos dizer o seguinte, graças a Deus, que Deus tem sempre nos conduzido em triunfo e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Que guerra você nesse momento precisa perder? Você, esposo, com a sua esposa, você precisa perder uma guerra? Você, filho, com seus pais, você precisa perder essa guerra? Pais, em relação aos seus filhos, se também já não é hora de perder essa guerra, para que você possa ganhar a grande guerra?
Então, deixe o seu comentário a respeito do que você ouviu. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que é importante, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos. Compartilhe com os amigos. Compartilha esse vídeo, tá certo? Se inscreva no canal. Também aperte aí o sininho das notificações para que você possa receber os próximos vídeos, tá legal? Desculpa aí as imagens foi gravado ontem à noite e a imagem começou a ficar um pouco escuro, mas o mais importante é o conteúdo. Com aquele conteúdo nós podemos vencer a grande batalha, tá certo? Deus te abençoe.